Olá, saudações, tudo bem? Eu sou Moribe Macedo, jornalista, apresentador. Estou com muita honra hoje recebendo aqui nos estúdios os diretores do grupo Seis Sigma, uma referência em pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado também para todo o Brasil. Ao nosso lado, os diretores do grupo, professor Pedro César como consultor do Seis Sigma, mais ao meu lado aqui também o Everton Lima, que é diretor-geral do Grupo Seis Sigma. Também temos a companhia extremamente agradável aqui do João Soares, seja bem-vindo, João, diretor de análise, e o Eric Pontes, diretor de pesquisa. Os dirigentes do Grupo Seis Sigma nos apresentam hoje os dados nacionais de uma pesquisa com vistas ao cenário eleitoral de 2022. Um trabalho inédito e impactante que você vai acompanhar a partir de agora. Mas antes, claro, os cumprimentos iniciais. Everton Lima, seja muito bem-vindo. Como é que você está, Moribe? Tá bem? É com muita alegria que eu estou aqui nesse momento, né, para a gente apresentar um pouco, num cenário nacional, o que é a Seis Sigma. Porque a Seis Sigma é muito conhecida no cenário local, aqui em Campina Grande, na Paraíba, uma cidade que a gente tem levado o nome para fora das fronteiras do estado. No Nordeste também a gente já é conhecido, região Norte. Então, hoje a gente vem apresentar o nosso primeiro trabalho eleitoral a nível nacional. A gente já desenvolveu outros projetos também em nível nacional, mas esse sendo o primeiro eleitoral. Então é uma alegria tremenda para a gente estar apresentando esses resultados para vocês e conversar um pouco sobre como foi feito, qual era o nosso objetivo inicial, de onde vem essa ideia. João Soares, diretor de análise, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Viemos aqui esclarecer um pouco do que a gente já costumeiramente faz, sempre com muita dedicação, com muito empenho, e esperamos que a população, de uma forma geral, entenda um pouco mais sobre o conceito Seis Sigma, a qualidade Seis Sigma. Meu caro Eric Pontes, diretor de pesquisa, seja bem-vindo também. Olá, Moribe, tudo bom? Como o Everton falou, a gente está muito feliz de estar aqui, de estar passando essas informações para a população. E é uma satisfação enorme, porque foi um trabalho muito bom. Então, já é algo que a gente queria mostrar para a sociedade. Então, a gente está bem satisfeito com o trabalho. Palavra inicial do professor Pedro César Coelho, consultor do Grupo Seis Sigma. Moribão, como eu chamo, né? Se para eles é feliz, esse momento, para mim, é triplamente feliz, porque a gente está desde o início, conjuntamente com o Everton, nessa batalha de mostrar um trabalho diferenciado, e há 13 anos nós começamos, né, a exercitar um pouco de ciência, e hoje culmina com uma meta que a gente tem estabelecido até para 2018. Mas vai ser um momento muito feliz de poder estar compartilhando com a população brasileira a qualidade dessa empresa, desse grupo que pensa pesquisa 24 horas do dia. Pensar pesquisa e realizar pesquisa 24 horas do dia tem um custo. Eu quero saber, todo mundo quer saber. Everton, por que o Grupo Seis Sigma decidiu financiar uma pesquisa com olhar para o cenário eleitoral 2022? A gente acaba, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com estatística, sempre leva em consideração para responder qualquer pergunta mais de uma variável. Porque nada se responde, foi por isso. É uma construção. A Seis Sigma lá atrás, desde 2008, quando a gente surgiu, eu participei da primeira pesquisa eleitoral da Seis Sigma. Era pesquisador lá atrás, depois fui coordenador, fui crescendo e aprendendo muito, trazendo o conhecimento do campo para dentro da análise. Tenho formação em economia. Então, passei pela Escola Sebrae, passei pela Escola FIEP, aqui também em Campina Grande. A gente juntou todas essas informações e construiu o nosso conceito, muito com a contribuição de professor Pedro, que hoje é muito respeitado por todas as suas contribuições. Muita gente acaba não entendendo de onde ele tira tanto acerto. Ele tira de toda a estrutura que existe por trás dele, do conhecimento científico que ele tem e do alicerce que a Seis Sigma entrega para ele. E lá em 2008, a gente planejou uma empresa para ser nacionalmente grande. Então, o propósito de fazer essa pesquisa eleitoral é nacionalizar o nosso nome no meio eleitoral. Porque na área de mercado, a gente já realizou projetos para Infraero, por exemplo, em todos os aeroportos do país. Sebrae Bahia, Sebrae Paraíba, Sebrae Ceará, Sebrae Amapá. A gente vai estar com um projeto, teve um projeto no Rio de Janeiro,
pouco tempo atrás. Semana que vem os meninos estão indo para Rondônia. Então eu quero mostrar para o Brasil que aqui em Campina Grande, na Paraíba, existe uma empresa com todos esses credenciamentos que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu quero apresentar para o Brasil o que é a Seis Sigma. É essa a nossa proposta. Vamos dar spoiler, não? Você que está curioso, está curiosa por aí, segura aí, porque daqui a pouco a gente vai trazer, claro, a apresentação dos dados, mas antes vamos ouvir o João Soares, diretor de análise, dizendo quais foram os critérios estatísticos, como é que foram definidos esses critérios estatísticos dessa pesquisa para 2022. Bom, Moribe, primeiramente a gente tem que entender que é um projeto autofinanciado. E a partir disso a gente teve uma aprovação orçamentária que gera a definição do tamanho de amostra e margem de erro. Para o caso, foram 1.000 entrevistados com a margem de erro de 3,1%. Após isso, a gente definiu um plano, juntamente com Pedro César, que é referência nesse sentido. A gente alinhou nossas metodologias com os desafios e peculiaridades de uma pesquisa nacional por telefone. Juntando todo esse mix de conhecimento, metodologias e cuidados, muito cuidados, hoje a gente tem o que melhor se pode ter de um cenário nacional, podemos dizer assim. Eric Pontes, diretor de pesquisa, como é que foi o planejamento e a execução dessa pesquisa do Seis Sigma? Moribe, a gente segue os critérios das principais empresas do país, mas obviamente com aquele tempero do grupo Seis Sigma e que tem aquela fórmula secreta que poucos têm acesso. Mas uma coisa que a gente aprendeu ao longo de todo esse caminho é que o professor Pedro César nos ensinou que é ser muito exigente e ficar muito em cima das informações, da coleta, de ser exigente com toda a parte de planejamento, toda a parte de execução, de equipe. Então, o que a gente pode falar um pouco sobre como essa parte de planejamento é que desde que eu estou responsável por esse setor, a gente sempre exige muito de que a coleta ela siga uma linha correta, que ela possa seguir todos aqueles planos e todo o planejamento que vem da parte de análise que João nos manda. Então, existe todo essa sequência de exigência no planejamento do projeto. O Eric falou em fórmula secreta, eu pensei que fosse a fórmula secreta daquele refrigerante, que já é agora a fórmula secreta, a segunda mais famosa do mundo, porque a mais famosa já está se tornando a fórmula secreta do Grupo Seis Sigma em fazer pesquisas. Mas, professor Pedro César, como consultor do grupo e a sua história se confunde com a história de sucesso do Seis Sigma, qual é essa fórmula secreta? Claro que o senhor não vai dizer, mas qual o segredo, então, do sucesso? Como vocês puderam ver, né? Um dos elementos é você ter uma equipe com esse nível de qualificação, né? Trabalhar aqui com o João, com o Eric e com o Everton, que realmente é uma turma extremamente qualificada para executar aquilo que a gente desenha na teoria, né? Então, desde lá o início, em 2008, quando a gente desenvolveu um método de coleta que pudesse trazer para a gente respostas melhores, né? Muitos não acreditavam, Moribe, e diziam assim, é muita sorte, né? E aí você acompanhou um pouco mais da nossa história e disse... Hoje vocês dizem, nunca foi sorte. Tinha até pessoas bem próximas que diziam algo parecido. Aí disseram, não, mas só acerta em Campina Grande. Aí a gente foi e usou a receita do Grupo Seis Sigma estadualmente e acertamos, né, com 0,09%. Né? E as pessoas dizem, não, mas foi uma outra sorte. Né? Sorte, na verdade, não existe. Existe quando a preparação encontra a oportunidade. Né? E o que poucos sabem, e que dizem que a gente só acerta a nível estadual, é que em 2018, né, esse método e esse padrão Seis Sigma ele foi aplicado. Ele não foi trazido à tona por algumas questões peculiares, mas a gente acertou com 0,7% o resultado do primeiro turno
E foi esses dados que eu usei para ser o primeiro pesquisador a trazer quem seria o presidente. Claro que a gente usa a facilidade que a gente tem com os dados e o gostar dos dados, a gente, como o Everton falou, com muita propriedade, né? Existem muitas variáveis dentro do processo. Muitas pessoas vão olhar essas variáveis de forma isolada. Eu consigo visualizar elas conjuntamente, conversando. E eu acho que o segredo está aí. Dados vão além de números. Dados vão além de números, né? Então, eu acho que o segredo vai aí. É essa visão que a gente tem como um todo e uma equipe extremamente competente e qualificada para que possa trazer o dado mais qualitativo e quantitativo possível para que balize uma decisão. E são aí 13 anos de acertos. Aí é muita coincidência, né, para a pessoa dizer que é uma sorte. Everton, qualificação e competência, esses critérios, esses quesitos dos quais o consultor Pedro César falava agora há pouco, tem muito a ver com a história, a interligação de Campina e a proporção que a cidade ganha do ponto de vista da ciência e da tecnologia também, nacionalmente falando, um polo universitário, um polo de educação, de ciência e tecnologia, enfim. Como é que você encara essa ousadia de trazer uma pesquisa nacional com um grupo de Campina Grande, embora com toda essa consolidação de 13 anos já no mercado local e regional também, mas não é muita ousadia levar isso para o plano nacional com dados para 2022? Moribe, não. Sem sombra de dúvida, não. É tanto que esse era um projeto para 2018. E se a gente não estivesse atravessando um momento de pandemia, a gente estaria realizando esse projeto também presencial. Porque, muito embora todo mundo não, a maioria da população não saiba, isso é comum para a gente. Fazer pesquisa em outros estados é comum para a gente. Fazer pesquisa no país todo é comum para a gente. Nos próximos meses, a gente vai estar trabalhando com 10 shoppings em todo o Brasil. A gente vai estar trabalhando o dimensionamento de público, características de público, hábitos de consumo em 10 capitais espalhadas por todo o país. Pesquisa de audiência eu tenho na região norte, eu tenho na região nordeste. Então, é comum para a gente, é por isso que eu te disse. O objetivo desse projeto é nacionalizar o nosso nome. O cenário político, ele junta todo mundo conversa sobre política. Quem não tem interesse em saber qual a avaliação que se faz do nosso país? Quem não tem interesse em saber qual o rumo que o nosso país vai ter de acordo com as próximas eleições? Até aqueles que dizem, eu não gosto de política, mas na hora que sai uma pesquisa, fica curioso, quer saber os dados. E se cria aquela expectativa para saber o resultado da pesquisa da Seis Sigma. É comum aqui. Então a gente quer projetar o nosso nome para que em 2022 já seja necessário a informação da Seis Sigma para que a população fique mais segura. Porque, infelizmente, existem muitas empresas, eu não vou aqui citar o nome de nenhuma delas, mas que não estão fazendo um trabalho sério e acabam prejudicando o nosso segmento. João Soares, o nível de confiabilidade dessa pesquisa que vocês vão apresentar dentro de instantes é o mesmo dentro do padrão desse histórico aí de 13 anos do CSIGMA? Sim. Desde 2018, que nós vemos fazendo de forma mais intensificada essa metodologia de call center. Então, para agora, nós alinhamos bastante nossas metodologias e nossa fórmula secreta do Grupo Seis Sigma e ajustamos de forma que, no momento atual, a informação mais confiável sobre o cenário nacional é, sem dúvida, a nossa. Everton já nos adiantou, Eric, que em função da pandemia não se tratou de uma pesquisa presencial. Quais são as diferenças técnicas, aí, basicamente, de uma pesquisa feita por telefone, uma pesquisa à distância, para uma pesquisa presencial? Olha, Maribo, tem muitas diferenças, mas uma principal é a questão do tamanho do questionário que a gente utiliza. Nas pesquisas presenciais, você consegue aprofundar mais com o entrevistado algumas informações. Na pesquisa por telefone, tem que ser algo mais direto, mais rápido. Então, são questões mais objetivas, mais diretas. Então, o questionário tem que ser mais curto. Hoje, todo mundo está com o celular na mão, mas nem todo mundo tem o tempo de estar respondendo uma pesquisa. Então, tem que ser algo rápido. E acho que a principal dificuldade que a gente teve na nossa pesquisa é a questão da recusa na entrevista. E um fato que a gente chegou a
a visualizar nessa pesquisa é que a maior parte das recusas são pelas mulheres. Então, é algo que é a maior parte da nossa amostra. Então, a gente teve uma dificuldade maior em tá fazendo essa coleta. Então, por isso que, às vezes, o planejado da pesquisa, o tempo planejado, ele pode ser variado. Outra coisa também que pode ter dificuldade nessas coletas por call center são as pessoas que respondem até metade do questionário e aí desligam ou não atendem mais, e aí a gente tem que excluir aquela resposta e ter que fazer novamente aquela entrevista, né, com uma outra pessoa. Então isso é uma das dificuldades que a gente tem nessas coletas de telefone. Consultor Pedro César, o senhor já nos disse aqui que tem um histórico recente de muito sucesso também na avaliação do cenário nacional para a presidência da República. Em dezembro de 2017, um ano antes das eleições, praticamente, o senhor já previa, um dos poucos estudiosos a prever no Brasil, a vitória do candidato. E depois, poucos dias antes do resultado do segundo turno, previu também a vitória do candidato, já imaginando aquele cenário que, de fato, aconteceu. O que é que foi usado para atestar esse tipo de parecer da sua parte, parecer técnico? O senhor usou pesquisas do próprio Seis Sigma, bola de cristal, búzios, cartas, o que é que foi? Na verdade, Muribe, a gente se baliza pela Seis Sigma, eu confesso a você, e fui muito provocado, pessoas do Brasil todo. E aí, professor, já que o senhor acertou lá, como é que está o cenário? E eu não tinha dados da Seis Sigma para jogar dentro do meu modelo, né? Então, as outras empresas, eu olho en passant o resultado, mas só no trabalho desses jovens competentes aqui é que eu tenho uma plena confiança. Então, era uma variável que faltava para mim. Então, na época que eu fiz a previsão, eu usei dados secundários, na verdade, todo um histórico que se tinha das últimas eleições. Então, criei um modelo ali, além de uma análise qualitativa. Por exemplo, do presidente, lá eu cheguei a ver 200 vídeos. E de lá eu vou pensando características que ele tem que pode convergir para o pensamento da população, e que vem das pesquisas da Seis Sigma. Então, quando eu faço alinhamento desse modelo que eu chamo modelo qualitativo, né, com um modelo quantitativo, essa confluência gera um modelão, né? Alguns estatísticos vão dizer, não existe modelo qualitativo. Não existe porque eu não publiquei ainda, mas eu criei, né? Então, quando a gente junta tudo isso dentro da nossa percepção do cenário também político, de tendência e outras variáveis secundárias, é que a gente consegue enxergar o que vai acontecer daqui a um ano. Então, vai ser meu exercício nas próximas semanas para a gente tentar prever de novo o que vai acontecer. A curiosidade já está chegando aqui muito além da margem de erro, e agora vamos chegar à apresentação dos dados propriamente ditos para o cenário eleitoral de 2022, intenções de voto para a presidência da República, com o consultor Pedro César. Estamos aqui para apresentar o resultado da pesquisa, nossa primeira pesquisa nacional do Grupo Seis Sigma. O Grupo Seis Sigma é formado pela Seis Sigma Pesquisa e Consultoria e pela Sigma Tecnologia. Uma dá suporte à outra. A tela que vocês estão vendo é de construção da Sigma Tecnologia. Ela é responsável pela divulgação dos resultados, né, bem como cuida dos sistemas, como o SAIS, que é o Sistema de Audiência Seis Sigma, que é usado para as audiências de rádio, pesquisa que a gente faz em várias cidades do Brasil. Temos aqui, nesse projeto, com objetivo nacional, um parceiro, que é a Caju Connect, que abraçou esse projeto conjuntamente conosco e é um parceiro de primeira hora. Mandar um abraço para todos que fazem a Caju. Como vocês podem ver, nós somos filiados à ABEP, a empresa brasileira, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, bem como parceiros da ABAP, bem como certificados ou credenciados pelo SEMP, também um parceiro aí de todas as agências de publicidade do Brasil. Então vamos lá.
vocês vão se deparar com um link que nós vamos compartilhar em todas as redes sociais, desse relatório dinâmico que vocês terão acesso. Aí vai ter algumas informações técnicas. Dessas informações vocês podem ver o objetivo, que nós pesquisamos 169 municípios, a amostra tamanho 1000, como o João falou, margem de erro 3,1, bem como a metodologia empregada e o período de realização da pesquisa, né? Uma característica que Eric falou, que vocês viram, ela foi um pouco mais demorada do que o previsto, devido às recusas que acontecem, e isso foge um pouco do nosso controle. Mas o padrão estatístico, como o João disse, foi muito bem definido e seguido à risca, e isso nos dá a certeza de que é um trabalho que está muito consistente a nível de resultados. Então vamos lá. Inicialmente vocês vão se deparar com essa tela, onde a gente tem a avaliação de governo, nesse caso aqui selecionado o governo federal, né? Então você tem aí toda a distribuição dos resultados, e nessa parte de aprovação é uma outra variável. Então essa variável de avaliação é ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, e aprovação é aprova, desaprova. Então vocês têm aí o resultado do governo federal, que vocês têm também o resultado do governo estadual, e esse resultado pode ser visto até a nível de regiões, né? Tá aí a variável aprovação comparativa, né? Bem como essa aprovação por todas as regiões do Brasil, centro-oeste, sul, no caso do governo federal. Você clicando em governo estadual, você obtém aí os percentuais de aprovação, né? Na sequência, nós vamos ter aí alguma coisa em relação ao coronavírus, né? A administração federal e estadual, né? Você vai poder também selecionar por cada região do estado, um relatório dinâmico, muito interessante de você navegar com as informações. Tá aí a questão da aprovação também, né, do governo federal e estadual pelas regiões do país. Vocês vão poder analisar, você que está aí na região centro-oeste, na região sul do país, você pode perfeitamente acessar essas informações, bem como outros filtros de resultado que esse relatório feito pela equipe de João, a equipe competente, que faz parte de Juliane, faz parte do Gilmar, enfim, vocês vão ter essas possibilidades de análise. E nós temos aí o primeiro cenário que foi proposto com os candidatos à presidência que até então se mostraram com a intenção de se candidatar, né? Nós temos aí esses nomes que foram estimulados, né, no primeiro cenário, como também nós temos, vou dar uma pausa que algumas pessoas ficam curiosas para analisar, mas vocês vão ter acesso aí com mais detalhe, bem como um segundo cenário, né? Lembrando que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. Então, os resultados podem estar mais afastados ou mais estreitos, a depender da situação. Bem como vocês podem navegar nesse resultado pelas regiões do país, centro-oeste, nordeste e por aí vai. Na sequência, nós vamos ter a rejeição. Então, a rejeição estabelecida dentro de um critério único de escolha, né, ficou desenhado dessa forma. Também vocês vão poder ver pelas regiões do país e fazer suas análises, suas conjecturas, bem como trabalhar em outros filtros.
e nós criamos o cenário de segundo turno, as possibilidades. Então, está aí o primeiro cenário que a gente pode ver, né? Uma característica de empate técnico pela margem de erro. Qualquer um desses dois candidatos pode estar à frente, segundo os critérios estatísticos estabelecidos, né? No cenário 2, nós vamos ter esses dois candidatos também em empate técnico, dentro das características da pesquisa, né? E um terceiro cenário que nós estimulamos também mostra ligeiramente um empate técnico. Então, nós temos aí esses resultados também podendo ser filtrados, inclusive pela característica como perfil, né, da pessoa, gênero, faixa etária, masculino, perfil feminino, e esse relatório dinâmico dá a vocês a possibilidade de fazer várias análises. Ele vai estar sendo compartilhado pelas nossas redes sociais, o link dele acessado direto da rede web de computadores. Então é um trabalho feito pela Sigma Tecnologia de uma forma dinâmica e moderna de apresentar os resultados de uma pesquisa acessível a todos. Que cada um possa aí degustar da sua forma a análise dos resultados, sabendo que os dados do Grupo 6 Sigma vêm com muita ciência, com muita competência da turma que vocês puderam ver aqui, né? E vem com muita credibilidade. Está aí toda a equipe técnica de diretoria do Grupo 6 Sigma, que faz parte dessa família que pensa pesquisa 24 horas por dia e quer sempre trazer um resultado com ética, com ciência e com confiabilidade. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Acredito que muitos vão se interessar, vão correr lá nos links para poder analisar da sua forma. Então, um abraço a todos, um prazer enorme estar aqui compartilhando essas informações com todos. Muito obrigado. Muito bem, apresentados os dados da pesquisa, agora as despedidas dos diretores aqui do Grupo 6 Sigma. Everton, saudações, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Moribe, e agradeço não só a você, mas agradeço principalmente a todas as pessoas que participaram desse projeto. Esse projeto não foi construído apenas de 2018 para agora 2021. Esse projeto vem sendo construído desde 2008 por todos os estatísticos que passaram pela 6 Sigma, os coordenadores, os pesquisadores, as pessoas que apoiam a ideia e o conceito 6 Sigma de credibilidade e respeito. Então fica aqui meu maior agradecimento aos familiares que fazem parte de todo esse projeto e agradecimento a todas as pessoas. Nenhuma empresa se faz a não ser por pessoas, né? A gente tem uma família chamada 6 Sigma e agora a gente vai mostrar de fato para o Brasil que é um trabalho sério e competente. Obrigado, Everton. Parabéns também ao João Soares, diretor de análise. Eu que agradeço. Espero ter satisfeito ou esclarecido qualquer ponto ou um pouco mais do nosso trabalho, sem revelar nenhuma fórmula secreta. E estamos à disposição para mais esclarecimentos. Eric Pontes, parabéns pelo trabalho. Como o Everton falou, ele agradeceu a todos que passaram pela 6 Sigma e que fizeram a 6 Sigma o que é hoje, mas eu agradeço também a população que acredita no nosso resultado, né? Então, um agradecimento especial a todas essas pessoas. Professor Pedro César Coelho, consultor do Grupo 6 Sigma, 13 anos de muito sucesso. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz. Há 15 anos, Uribe, eu olhava a divulgação de uma pesquisa nacional e, enquanto professor da Universidade Estadual, eu disse, eu acho que pode se fazer um trabalho melhor. Eu analisava os resultados e via esses resultados dando muito diferente. E a partir dali foi uma célula que começou a permear, né, e ser alimentada. E chega o Grupo 6 Sigma, formado por uma grande família
de jovens competentes como esses aqui. A equipe, a Seis Sigma é pequena, mas a competência é grande, né? A Seis Sigma é jovem, mas a competência é grande, né? Então não prejulguem esses rostinhos jovens, aí tem muito cabedal de conhecimento, tanto é que a Seis Sigma hoje é sucesso em pesquisa de mercado, né? Já despontando aí com indicações a nível nacional para realizar os trabalhos, enfim, e muito feliz porque um sonho de 15 anos começa a acontecer nesse momento. É trazer para a população brasileira, através de uma base estatística sólida, de uma teoria sólida, resultados e informações com qualidade, dentro daquilo que a ciência e a estatística nos permite. Com confiança estatística, 95%, com a margem de erro de 3%. O resultado da Seis Sigma não foge disso. Muito grato a todos vocês que puderam acompanhar. Grato, Moribe, por você, amigo, fazer parte desse momento e vamos em frente. Obrigado a todos o Seis Sigma, principalmente a você, internauta, que nos acompanha aqui. Sabe que sem nenhuma margem de erro, a confiança é total. Muito obrigado pela companhia. Ainda estão rolando os dados, como diria Cazuza. Valeu.